Oi, gente, tudo bem? Eu acho que vocês já repararam, né? Mas eu adoro gravar aqui da cozinha. Eu adoro os lugares improváveis. E assim, quando você não tá conseguindo aquele jeitinho de gravar, com colocar o tripé, vocês não têm noção do que eu fiz aqui na minha frente para colocar esse celular viradinho, ele tá carregando, porque na hora que vem a vontade, na hora que vem a inspiração para falar com vocês, eu dou um jeito. E o Henrique tá ali gravando, meu filho tá gravando, e a gente tem um tripé e ele tá mexendo nas coisas dele lá em cima, e ele tá, acho que tá gravando uma live de jogando videogame e tá meio tumultuado lá. Falei, então vai aqui na cozinha mesmo. A gente pensando, a gente acabou de chegar em casa, a gente foi almoçar num restaurante de comida caipira aqui perto. E aí eu tava olhando algumas coisas antigas, um telefone daquele, eu nem sei se chama telefone mesmo, que você colocava um negócio na orelha, uma parte na orelha, a outra você falava para discar, eu acho que discava apertando alguma coisa, máquina de datilografia. Eu conheci de ouvir falar, brincadeira. Eu só não fiz o curso porque eu não tinha dinheiro para fazer o curso, mas eu pegava as caixas de sapato lá em casa e eu sonhava em ser secretária. Eu achava a coisa mais linda do mundo. E parabéns a todas as secretárias que se não fossem o seu trabalho de maestria, o seu trabalho de excelência, grandes CEOs não conseguiriam grandes coisas sem as suas secretárias, sem as suas assessoras. E eu sonhava em ser uma secretária. Então eu pegava umas caixas de papelão, tipo sapato, sabe? Virava e ficava assim, eu achava chique demais você olhar pro outro lado e bater aquele negócio, aquela máquina que fazia assim, você batia, aí tinha que fazer um negócio lá que tirava, sabe, tirava ela do lugar, colocava, girava ela, porque parecia ia digitando, não é, datilografando aquelas, não sei o que, tinha a sequência certa, tem a sequência certa, mas eu nunca me ative a essas coisas, esses detalhes. Mas enfim, olhando essa máquina de datilografia, olhando esse telefone antigo, olhando um fogãozinho esmaltado, branquinho, com vermelho, uma cristaleira cheia de coisas. Aí aquela coisa nostálgica, aquele fogão caipira. Aí você tem memórias de quando você sentia aquele cheiro, sabe? A gente tem uma memória do olfato, a gente tem uma memória de sons. Agora tem pássaros cantando aqui em casa. Você tem memória auditiva, você tem memória de perfumes também, você tem memórias de música, e às vezes a gente tem memória de algo que a gente nem viveu. Quantas vezes eu fui em algum lugar e falo, nossa, me dá uma nostalgia, e eu não sei, tem de onde vem aquela nostalgia. Eu olho para alguma coisa assim, uma paisagem que eu nunca vi, uma cachoeira, e me dá um êxtase misturado com nostalgia, com saudade, eu não sei. Imagino que tenha uma conexão com Deus, com a força criadora de tudo, e quando a gente olha, quando a gente se permite a viver o presente, quando a gente permite escutar, quando a gente se permite sentir o cheiro, as fragrâncias, quando a gente se permite viver o momento presente, eu acho que a gente se conecta com o nosso eu mais essencial, sabe? E esse eu essencial, eu acredito que ele tem uma conexão direta com o Criador. E aí dá essa nostalgia, dá esse momento de paz, de quietude, de silêncio. É o momento, é aqueles segundos que você consegue aquietar os pensamentos e você simplesmente é. Você se desfaz de qualquer máscara, de qualquer personagem que você viva, e você simplesmente é. Esse é o grande segredo de viver bem, a arte de viver bem. A gente está em processo contínuo de evolução, e essa busca por viver bem, ela não pode ser exatamente como uma busca, porque se ela for uma busca, você se torna escravo disso. Então ela precisa ser mais sentida, ser mais apreciada. E o que a neurociência vem estudando assim, já obteve inúmeros avanços, é sobre a atenção plena, sobre o mindfulness. É uma expressão inglesa que traduzida mais ou menos seria atenção plena,
ao momento, que quando a gente começa a treinar, a viver mais o que a gente está aqui e agora, a escutar mais, a sentir mais, a ouvir mais o momento presente, a gente consegue ter uma vida melhor, a gente consegue diminuir os nossos batimentos cardíacos, a gente consegue diminuir a adrenalina no organismo, o cortisol, que estão muito ligados à ansiedade, que estão muito ligados ao estresse. E aí falar de diminuir a adrenalina, diminuir o cortisol dentro do limite tolerável, claro, porque a adrenalina ela é importante para que a gente saia do lugar, o cortisol é importante para que a gente fique em um estado de alerta que seja o saudável, que muitas vezes é o que livra a gente do perigo, mas tudo dentro com moderação, tudo dentro do equilíbrio, porque o problema é o excesso de adrenalina, o problema é o excesso de cortisol, e muitas vezes a gente não consegue, com esse excesso de neurotransmissores que te deixam num estado de agitação, a gente não consegue sentir o presente. E aí vem o mindfulness, ou atenção plena, e a meditação também. São várias técnicas de meditação para a gente treinar, ficar no momento presente. É tão engraçado a gente pensar assim, não, mas é claro que eu estou no momento presente, mas às vezes a gente está fisicamente no momento presente, mas a sua memória está divagando entre o passado ou no futuro mesmo, imaginando o que você precisa fazer, quais contas você precisa pagar, quais os livros que você precisa ler, qual o material que você precisa separar, como é que está a sua agenda para a semana, como é que estão os seus processos, como é que tem clientes para ligar, você precisa terminar, precisa fazer uma compra, precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer. E sua memória está lá, está o tempo todo te tirando do momento presente. Quantas vezes a gente entra no carro e faz um trajeto que é usual inteiramente no automático? Quantas vezes? E quantas vezes a gente come a comida, seu prato, você faz o seu prato, quando você vai fazendo outras coisas, quando você olha, o prato tá limpo e você nem percebeu o que você comeu, você não colocou consciência no que você está fazendo. O meu pai, ele fala sempre assim, espera aí que deixa eu assuntar, assuntar o sabor. Eu sempre achei engraçado e sempre brinco, falo, espera aí que eu ainda não assuntei, eu quero comer de novo. Mas isso nada mais é do que ter consciência no que você está comendo, ter consciência no que você está sentindo. Às vezes fui tomar um banho, comprei um sabonete diferente, estava numa sessão assim, na hora que eu passei perto da sessão no supermercado, aquele cheiro de frutas frescas, peguei o sabonete, falei, eu preciso de levar esse sabonete para casa. Aí hoje eu tomando banho, na hora que eu passei a mão, senti o cheiro, falei, meu Deus, é muito engraçado quando você se permite sentir, é como se fosse uma âncora no presente, você para sentir o cheiro e ao mesmo tempo que te ancora no presente, sua mente também já começa a devagar, porque começa a buscar onde você sentiu aquele cheiro. Eu sei que é uma viagem, parece coisa de meio maluco, né? Porque é tão abstrato, mas é muito real. Então eu falo para você treinar a sua mente para estar mais presente. Não precisa sentar sabe, aquela postura de meditação que a gente conhece, né? Que vem dos orientais, aquela clássica, que também é muito boa, mas você não precisa disso. Você pode pegar um copo de água assim e tomar água com atenção. Você pode sentir a água descendo, você pode sentir a temperatura da água, você pode imaginar essa água descendo e hidratando as suas cordas vocais, você pode imaginar, você pode sentir. Assunta, como diz o meu pai, seu Adaildo, você assunta a sua água, assunta o seu café, sinta o aroma do café quando você pegar aquela xícara, aquele café bonito, sai tomando assim, sem sentir, sinta, aproveite o momento para treinar, estar ancorado no presente. E a técnica da respiração também, você pode procurar no YouTube, são várias técnicas de meditação. Você pode induzir
uma tela, criar uma tela mental com o cenário que você gostaria de viver. Por quê? Isso vai acontecer milagrosamente, falar assim, você vai sentar, você vai imaginar tudo aquilo e como um passe de mágica tudo vai acontecer? Não, infelizmente não, não é assim. Mas o que acontece com você quando você para, quando você tira aqueles pensamentos de acusação, aquela coisa de, sabe, de comparação, de fofoca, de ficar antenado com tragédias, com coisas pesadas, e você para e cria um filme mental, cria uma tela mental com tudo que você quer, o que acontece é que você começa a vibrar, você começa a sentir sentimentos bons. O que acontece quando você começa a ter sentimentos bons? Quando você começa a cultivar bons sentimentos, como alegria, como gratidão, como compaixão, quando você se vê num cenário, quando você cria essa tela, você bem, você feliz, você ajudando as outras pessoas, você começa a criar uma realidade que tem muitos autores que falam que você co-cria essa realidade, porque você vai criando sentimentos que vão impulsionar atitudes que te levam a criar aquela situação. Isso é co-criar, é criar com o universo. Isso não é sentar e pensar assim, milagrosamente as coisas irão aparecer. Não, não é sobre isso. É sobre gerar sentimentos. Eu sempre falo do método PSA. Eu já falava dele e depois na pós-graduação eu fiz uma disciplina. Eu esqueci o nome da disciplina, mas com o professor Aristides. E ele fala do método PSA também. Eu falei, isso que maravilha! O que é esse método PSA? É pensamentos que geram sentimentos, que geram ações, que geram seus resultados. Então é uma sequência, é uma gradação. O que você pensa vai gerar o que você sente. E o que você sente te impulsiona a agir. Se você está sentindo medo, você vai agir com medo? Você vai ter força, você vai ter disposição, pensando que não vai dar certo alguma coisa? Por exemplo, eu tô querendo fazer um mestrado agora, tô querendo começar, mas eu tô com muito medo de não dar certo. Não, acho que eu vou deixar pro ano que vem. Não, eu vou deixar para daqui 2 anos. Isso você vai só procrastinando, que é preguiça, você vai enrolando para fazer alguma coisa. E aí você não consegue. Com esse sentimento de medo, com esse sentimento de falta de crença que vai dar certo, você não consegue ter atitude. Você não consegue agir, você não consegue sair do lugar porque você não acredita. Então, como é que interfere? Como é que o pensamento interfere? Porque o pensamento aqui, se eu tô com bons pensamentos, eu vou ter sentimentos que falam assim, vai lá, Patrícia, vai lá fazer esse mestrado mesmo. Você pode ser que demore, não tem problema, mas você já deu o primeiro passo. Se demorar 3, 4 anos, o tempo vai passar do mesmo jeito se você fizer mestrado ou se você não fizer mestrado. Então, faça. Esse é um pensamento que gera um bom sentimento e que desse sentimento vem a ação de ir lá e fazer. E qual é o resultado? O resultado pode ser que você consiga em menos tempo, no tempo normal, ou que você demore mais, não tem problema, mas você deu o primeiro passo. Você agiu, você saiu da inércia. E quando você sai, quando você começa a agir, as coisas começam a acontecer, sim. Parece um milagre, parece que milagrosamente o cenário é montado, mas você deu o primeiro passo, você agiu. Aí eu escutava uma expressão quando eu fui fazer vestibular a primeira vez, há muito tempo, era uma professora, acho que do meu marido, falava assim, o universo conspira sempre a favor. O universo conspira a favor, mas você precisa dar o primeiro passo, tá? Aí, só que na minha concepção de crença, a minha concepção de fé, eu falo, não, o universo que conspira, Deus conspira a favor quando a gente tem fé, quando a gente dá o primeiro passo. Eu costumo falar que quando a gente dá o primeiro passo, mesmo que não tem chão, Deus vai lá e cria o chão para que você pise. Então, mas você tem que sair da inércia. E a gente mistura fé, a gente mistura ciência, porque a gente é isso tudo. E a arte de bem viver inclui fé, a arte de bem viver inclui compaixão, a arte de bem viver inclui empatia, e inclui amor, inclui gratidão.
Isso é viver bem e inclui presença. Você não consegue viver bem estando no futuro, você não consegue viver bem voltado para o passado. Então, para a gente viver bem, a gente tem que ter atenção plena ao momento presente, e um meio de fazer isso é meditar, né, com a meditação. Você pode fazer isso quando você estiver comendo, você pode fazer isso quando você estiver tomando água, quando você estiver tomando café. Você pode ter essa atenção plena quando você estiver no banho. Você pode se ajudar com fragrâncias que estimulem, que aguçam a sua criatividade, que aguçam os seus bons sentimentos também. Você tem que ter esse cuidado do que vem, do que você vai alimentar na sua mente, quais são os pensamentos que você deixa entrar. Os pensamentos, eles são involuntários, são milhões de pensamentos, tá? Ok, mas quais desses vão permanecer? São os pensamentos que vão te encorajar? São os pensamentos que vão gerar bons sentimentos em você? Ou são aqueles pensamentos de medo? Mas para isso você precisa ir lá na matriz dos pensamentos, com o que você está alimentando. E a gente também, voltando só um pouquinho mais atrás, falando em crenças, até os 7 anos de idade, as nossas crenças era a forma que os nossos pais, que as pessoas mais velhas nos viam, era a forma que a gente se via. Então, se a gente escutou que você não era capaz, que era para você ter medo de altura, que era para você ter medo do bicho papão, que era para você ter medo do doido do saco, que era para você ter medo do cachorro, ter medo, uma série de coisas que os seus pais muitas vezes criaram para te proteger, não era com más intenções, mas gerou em você uma série de crenças limitantes. Então, às vezes você tem um medo de altura e não entende por quê. Às vezes você tem um medo de algumas pessoas e não consegue explicar por quê. Mas é porque está registrado na sua memória como uma crença limitante. Mas você precisa olhar para essa crença e ressignificá-la. Como? Entendendo. Olha, ok, foi muito bom, esse medo te fez sobreviver a todos os perigos. Você não pulava quando era um lugar muito alto porque você tinha medo de cair e morrer. Ok, mas hoje você não precisa ter medo de chegar numa sacada. Por quê? Porque já não, aquele perigo, você não vai saltar, aquilo lá não vai te oferecer nenhum perigo, a sacada em si. Sim, se você se debruçar, por exemplo, você não vai fazer um negócio desse. Então você começa a contestar os seus medos, a contestar o seu medo, por exemplo, de falar em público. Por muito tempo eu era gaga, por muito tempo eu tinha medo de passar mal. Quando eu fui apresentar o meu TCC na faculdade de História, eu passei tanto mal, que quando eu terminei de apresentar, meu estômago ardia, eu tive que ir embora correndo para tomar remédio e ficar com o estômago inchado, aquela coisa de... não era medo, era algo que extrapolava o medo. Era placas de vermelho que ficava em mim de tanto medo de falar. Eu tremia, as minhas mãos suavam, eu não conseguia pegar um papel, eu tive que decorar a minha fala. E outra, eu tive que decorar, por quê? Hoje eu não tenho mais roteiro de nada, porque eu deixo a minha inspiração fluir. Eu tenho a arte de bem viver. O que eu quero falar? Eu quero falar sobre atenção plena, sobre mindfulness, sobre despertar, que eu ainda não falei, sobre evolução, que eu ainda não falei, amor, eu entrei um pouquinho, compaixão e empatia, sobre gratidão, sobre viver o que tem para viver aqui e agora, sobre sua essência, sobre ser otimista, uma série de coisas que eu coloquei aqui para falar e que muito provavelmente eu nem vou conseguir falar sobre tudo, mas isso já é o meu norte, isso é a minha orientação, eu não preciso mais ter um roteiro com palavra por palavra. Por quê? Porque eu não tenho medo mais de falar. Porque eu deixei que a minha originalidade, que a minha autenticidade falasse mais alto. E isso é quando a gente consegue romper, a barreira do ego. Por quê? Romper a barreira do ego. O ego, nesse livro que eu tô lendo aqui, eu tô lendo do Eckhart Tolle. Um novo mundo, despertar de uma nova consciência. O que ele fala nesse livro? Até onde eu li, eu estou na página 101, ele fala sobre ego, sobre o processo de construção do ego. O ego é muito importante para a gente, até uma certa idade, ele nos protege, ele faz com que ele garante a nossa sobrevivência.
Mas depois disso, ele impede. Quando a gente começa a viver muito no automático, a gente consegue, quando a gente, lembra que eu falei do trânsito, que a gente às vezes faz um trajeto inteiro sem perceber, sem saber se você parou ou não no sinal vermelho, porque você simplesmente não tem consciência do que foi, você não teve consciência, ou como diz o meu pai, você não assuntou o seu caminho, ou quando você come todo o prato e não percebe que você comeu. Isso é quando o ego está tomando conta. Você age, você vive numa espécie de automatismo. Você não tem consciência de quem é você. Você apenas reproduz o que esperam de você. Você não é. Quando você fala quem é você fala assim, olha, eu sou servidora pública, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou isso. Sempre o eu sou está acompanhado de alguma coisa que está ligada ao seu fazer. E isso é o que a gente escutou desde sempre. Eu lembro que a minha mãe falava sempre assim, ninguém lava o banheiro como a Patrícia. Isso me fez criar uma crença, isso também não foi, os nossos pais não fazem isso, pensando, olha, estou criando uma crença limitante na minha filha quando eu falo isso. Não tem consciência também disso. Fala na melhor das intenções. Mas cabe a gente a evoluir, a gente entender qual é o processo. Quem está falando quando fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo, sempre depois do eu sou ter algo a mais. Isso é o que o Eckhart Tolle fala. Eu estou ainda treinando falar o nome dele. Eckhart Tolle. Ele fala sobre você não precisa acompanhar mais nada, a sua essência. A sua essência é simplesmente sem condições, sem imposições, quando você se permite ser você. E aí eu estou fazendo um paralelo com a atenção plena, como a gente consegue ser, como a gente consegue neutralizar um pouquinho o seu ego, quando a gente consegue silenciar um pouco o ego, para que essa essência, para que esse eu superior tome conta. Quando a gente consegue ter atenção plena, quando a gente consegue viver um momento presente. Por isso é tão importante a gente ter atenção ao que a gente está fazendo. Quando a gente for conversar com alguém, a gente se esvaziar, fazer exercício, porque a gente foi tão treinado a julgar que em milésimos de segundo, quando a gente olha para uma pessoa, a gente julga. A gente olha o batom vermelho, a gente olha se a unha tá feita, a gente olha como é que o cabelo tá penteado, se tá marcado ou não, se tá bagunçado ou não. A gente olha e com esse estereótipo todo, a gente faz o julgamento. É confiável? Não é confiável? E a gente coloca em estantes, sabe? A gente padroniza. Isso aqui vale, isso aqui não vale, isso aqui é aquilo. E você vai criando etiquetas para as pessoas. E você não escuta mais nada. A partir daquele momento que você rotulou uma pessoa, você já não escuta mais o que ela fala. Essa pessoa é arrogante, essa pessoa é instável, essa pessoa é isso. Pronto. Aí acabou. O rótulo foi criado, você não escuta uma palavra que seja mais da pessoa. Você já viu quando você vai numa palestra, chega a pessoa e aí você já fala alguma coisa, você já faz uma leitura e você tem uma tendência, e quando eu falo você tem uma tendência a rotular, entenda, o seu ego. É o ego que rotula. Por que o ego rotula? É mais fácil. Ele rotula porque ele coloca dentro dessa embalagem, dentro desse rótulo, e aí ele já capta o que você precisa fazer para se sentir maior que essa pessoa. E aí começam as comparações. Não, essa pessoa... Eu fui agora, participei de um congresso de mulheres, e aí foi uma ministrante que ela fez 2 ministrações e ela falava com muito amor, falava com muita verdade. E as preocupações dela eram muito parecidas com as minhas, de ser autêntico, de ser original, de não parecer ser, e sim ser simplesmente. Se as pessoas gostarem ou não tem problema, mas você foi você. Você levou o seu melhor, você levou a sua essência. E ela falou muito sobre isso. Então, quando ela estava falando, estava massageando. Por mais que eu estivesse gostando, muitas vezes eu percebi o meu ego
mas me massageando, falando, tá vendo? Uma pessoa que você tá admirando tanto, ela pensa da mesma forma que você. Olha, e isso, se eu não tivesse o tempo todo nessa busca do meu eu, falar assim, espera aí, o que está acontecendo aqui? Que conversa é essa? Por que você está fazendo comparações? Escute, absorva o que tem de melhor. Aí você tem que ficar o tempo todo nessa luta do ego com o seu eu superior. Só que aos poucos você vai escutando o seu eu superior, e aí quando o ego tenta vir colocar alguma coisa, o seu eu superior ele vai lá e coloca ele no lugar. Fala, cala-te, você não é bem-vindo aqui nesse momento, porque você está comparando, isso não é legal. Parece coisa de louco, né? Mas dá muito certo. E aí, no outro dia da ministração, era uma outra ministrante, ela tinha um jeito mais impositivo, tinha um jeito mais impetuoso, sabe? De falar. Falou tudo com muita coerência, falou tudo que de fato eu acredito, e coisas ela teve um outro olhar que eu não tinha. Só que, lembra do rótulo? Eu já rotulei mais uma vez. Aí eu falei, não, ela não fala com amor. Não, eu comecei a fazer a comparação com a outra. Por quê? Porque a outra era parecida, era mais o meu jeito de ser. E aí essa não era mais um jeito mais agressivo de falar. E aí as comparações, o rótulo, essa aqui é grosseira, essa aqui é amável, eu gosto dessa daqui e não gosto dessa daqui. Percebi de novo o ego atuando. Falei, oh meu Deus do céu. Aí você tem que silenciar esse ego. Como? Contestando. Você começa a perguntar, por que você está falando isso? Por que ela falou alguma coisa incoerente? Ela não pode simplesmente ser diferente? Ela não pode simplesmente falar com outras pessoas? Às vezes o tipo dela falar, a maneira como ela se expressa, não era a forma que muitas outras pessoas precisariam escutar? Por que você acha que todas as pessoas tinham que falar do seu jeito? Tinham que entender as coisas da sua forma? Aí quando você começa a contestar esse ego, aí ele começa... Eu até imagino um cachorrinho assim, falando, voltando àquela atitude mais humilde. Isso, a gente tem... Mas como é que a gente consegue fazer esse duelo do seu eu superior com o ego? A gente, primeiro, esse eu superior, ele tá tão escondido, que é um processo para você fazê-lo despertar. E a leitura desse livro, gente, ela é obrigatória. É muito instigante. No começo, você começa a ler, assim, no começo da leitura, no começo do livro, você começa a pensar assim, tá tão abstrato, mas ele vem trazendo exemplos tão contundentes, você começa a trazer para a sua vida. Cada exemplo que ele traz, você faz um paralelo com a sua vida. E aí você consegue assimilar os conceitos, ainda que abstratos, muito mais fácil do que eu falando aqui. Mas vai lá, vai com calma. Vai escutando aqui, porque terminando eu sei que você vai comprar esse livro, vai ler. E aí depois de psicóloga, eu sou historiadora e estou estudando filosofia. Agora, há pouco tempo, estou apaixonada em filosofia. Então, se eu falar alguma coisa é porque eu estou começando agora, vocês me desculpem, porque eu sou uma estudiosa. Perceberam o ego? Eu quero estudar. Eu não preciso falar que eu sou estudiosa, não preciso falar o que eu estou fazendo. Mas, enfim, a gente ainda é regido por títulos. Mas tá, a escola estoica, o que ele fala? O que a escola estoica fala? O que é a filosofia estoica? Ela fala muito sobre a arte de bem viver, sobre a gente aceitar a vida como ela é, sem aquela coisa toda das emoções, aquela coisa emotiva, como eu sofro porque a vida é muito, muito difícil, a vida é muito isso, a vida é muito aquilo. Os estoicos ensinam que você deve levar a inteligência às suas emoções, que você deve ser grato pela vida que tem, aceitar as circunstâncias como elas são, fazendo o seu melhor, fazendo tudo que você veio nasceu para fazer, vivendo o seu propósito, trazendo para a linguagem atual, vivendo o seu propósito dentro do que dentro da sua realidade, sem sofrimento. Se você não nasceu rico, você não precisa sofrer porque você não nasceu rico, você precisa fazer o seu melhor,
fazendo o seu melhor, pode ser que você consiga ser rico. Ponto. É isso. Mas você tem onde dormir, você tem o que comer, você está vivo, então agradeça. É uma razão, é ser mais racional. Você não abrir mão das suas emoções, você não deixa de... A filosofia estoica ela não fala assim, você vai deixar de ter emoções, viu? Porque emoção não faz bem. Não é sobre isso. Você só não age no calor das emoções. É o que a gente estuda hoje em psicologia, é o que a gente estuda na inteligência emocional do Daniel Goleman, quando você assume o seu autocontrole, a sua autogestão, quando você fala, você sabe, você se permite, você entende que você tem todas as emoções, mas você não age no sequestro dessas emoções. Quando você está no auge de uma raiva, de um medo, de uma tristeza, você não age. Você dá um passo atrás, você respira, você leva a inteligência às suas emoções. E aí sim, entendendo qual é a circunstância, você consegue ter uma clareza maior para escolher o caminho que vai seguir, escolher qual atitude vai tomar. Isso é a autogestão do Daniel Goleman, isso é viver bem para a escola estoica, a filosofia estoica, e isso é o que o Marco Aurélio, e ele, o homem mais poderoso do mundo da época, o que ele fazia? Para esse poder, para ele não ser sequestrado, entre aspas, por esse poder, para ele não ser dominado por esse poder, ele escrevia, ele tinha um diário. Nesse diário, ele escrevia sobre os seus medos, ele escrevia sobre o comecinho dessas meditações, que na verdade não era um livro. Ele escrevia no seu diário, ele escrevia para ele mesmo, como se fossem meditações. E aí, disso aqui, depois foi publicado como livro, porque o que ele escrevia era muito rico. Aí na primeira parte, no livro 1, são quantos livros? Eu tô começando ainda. São 12 livros. No livro 1, ele fala dos motivos de gratidão, assim, ele fala do que ele herdou de quem? Ele herdou a benevolência da mãe, ele herdou a determinação do avô, ele herdou, só que ele vai falando isso de forma linda, ele vai falando das características de cada um que ele trouxe com ele, que ele trouxe para ele, só que de forma consciente. Lembra da consciência, de você trazer consciência para a sua vida, para você não deixá-la te levar, não seguir a filosofia do Zeca Pagodinho? Tô enrolando a língua, hein? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa música ficou famosa nas palestras, né? Porque é o contrário do que a gente tem que fazer. A vida não leva eu. A vida não me leva de forma alguma. Eu preciso conduzir a minha vida de forma consciente. E aí, o Marco Aurélio, o grande imperador, ele começou a ter mais consciência escrevendo para ele mesmo, para ele não se perder, não ser sequestrado pelas emoções de ser o homem mais poderoso do mundo, que poderia ter todas as luxúrias, todos os luxos, tudo, ele podia ter tudo que ele quisesse, mas ele preferia ter controle, ele preferia ter autogestão, ele preferia ser um estoico, um exemplo de estoico, uma pessoa que tem as rédeas da vida em suas mãos, ele não se deixava levar, eu acho que ele até não gostaria muito dessa música se porventura ele viesse a existir nessa época, se ele entrasse num portal do tempo, eu acho que ele não gostaria de escutar, deixa a vida me levar, mas tá bom. Então, fazendo um paralelo, as meditações de Marco Aurélio com um novo mundo, despertar de uma nova consciência, como é que a gente pode despertar para essa nova consciência? Como é que a gente pode evoluir? Como é que a gente pode ser mais empático? Como é que a gente consegue ter mais compaixão? A gente precisa o primeiro passo é enxergar o outro. A gente primeiro precisa limpar a nossa mente de tantas coisas ruins. A gente primeiro precisa tirar um pouco, porque a gente não consegue limpar um pouco do negativismo da gente, do pessimismo da gente.
O pessimismo, ele te impede de enxergar as coisas como são, porque a gente tem sempre o filtro, tem sempre aquela lente do negativismo. E o positivo, o otimista, ele precisa também ter um calibre adequado para que ele não fique bobo também, para que ele não enxergue, não consiga enxergar os problemas dele. A gente precisa ser realista, a gente tem que enxergar as coisas como de fato elas são. E ser otimista, mas para poder enxergar as coisas como elas são, vendo a possibilidade de melhorar, vendo oportunidades, enxergando oportunidades. Essa é a visão adequada, é a visão otimista inteligente. É uma visão que você consegue enxergar as coisas como elas são. Você não ignora as coisas pensando, tá tudo muito bom, o seu barco tá afundando e você tá falando, gratidão, barco, porque você tá afundando, já era hora de a gente partir daqui. Não, você consegue enxergar, o barco tá afundando. O que a gente pode fazer com isso? Aí você vai criando oportunidades naquilo ali. Você enxergou que tem algo ruim tá acontecendo. Tá, aí você desperta, você precisa limpar essa mente. Como é que a gente faz pra gente limpar a mente de negativa para positiva? A gente precisa enxergar as coisas, a gente começar a enxergar as oportunidades. Como é que a gente enxerga essas oportunidades? A gente precisa agradecer, a gente tem que ser mais otimista, a gente tem que agradecer mais, a gente tem que enxergar o outro. Para a gente enxergar o outro, a gente tem que estar presente. Para a gente ser autêntico, para a gente conseguir trazer a nossa originalidade, a gente tem que estar presente. Para a gente enxergar a originalidade do outro, sem comparações, sem fofocas, sem necessidade de se impor, sem necessidade de ser maior. Você precisa trazer a sua consciência, você precisa dominar o seu ego, você precisa silenciar as vozes dele, que muitas vezes fica lá assim, não, mas ela não é tão boa quanto você. Não, mas não. Não, aqui a gente não precisa. Eu tô com calor, gente. Vou só parar aqui. Eu não preciso ficar... não preciso ter tanta atenção aqui não, porque... a pessoa não é tão inteligente, não. Qual a sua formação? Não tem. Você não tem formação? Não tem nenhuma formação, nenhuma graduação, não? Tá. Aí você já dá descrédito pra pessoa. Não, gente, que isso? Deus me livre, um negócio desse. Todas as pessoas trazem tem uma contribuição com a sua vida. Quando você colocar na sua cabeça que todas as pessoas que você que cruzam o seu caminho, você precisa marcar a vida delas de forma positiva. E que com certeza elas têm algo para te trazer, para te marcar positivamente também. E às vezes, marcar positivamente, às vezes até com uma coisa negativa, que vai despertar em você uma oportunidade de você descobrir uma característica que você às vezes nem tinha descoberto, por exemplo, a paciência. Às vezes uma pessoa vem e te distrata, e quer te humilhar. E aí, quando você dá um passo atrás e não age no calor da emoção, não age no impulso, nesse sequestro emocional de raiva, sabe? Por que essa pessoa tá me humilhando? Aí vem, não sei, começa aquelas coisas do ego, quando você silencia o ego e fala assim, peraí, o que eu preciso aprender aqui? Qual é o recurso interno que eu preciso utilizar com essa pessoa? É paciência? Tá. Vamos treinar a paciência. Então, até mesmo, às vezes, aquele que seria um embate, você consegue olhar para dentro e buscar recursos adequados. Recursos que às vezes você nem conhecia, mas para que você aprenda mais, para que você continue no seu caminho, no seu processo de evolução. Então, a arte de bem viver é um processo. Poderia ser processo de bem viver, porque a gente precisa tantas coisas e ao mesmo tempo tão pouco. A gente precisa entender que o nosso passado, ele serve como escola pra gente. A gente é o que é graças ao passado. O futuro, ele virá conforme que a gente vive aqui no presente. Se a gente está o tempo todo focado no futuro, como vai ser? O futuro vai ser sempre o futuro. Porque quando você chegar lá, ele vai estar no futuro, e vai estar no futuro. Agora, se você consegue ter uma âncora no presente,
para que você de fato viva o presente, para que você desenvolva esse circuito mais positivo, mais otimista, mais empático, para que você seja mais grato, você consiga enxergar a situação como ela é, para que você consiga ter um relacionamento melhor com o outro, para que você consiga se sobrepor no seu trabalho também, não sobrepor as pessoas, sobrepor as circunstâncias, para que você consiga absorver o maior conhecimento, para que você consiga ser feliz no seu trabalho, você precisa estar presente. Então, é um processo de bem viver. Você precisa silenciar em boa parte o seu ego, você precisa fortalecer o seu eu superior, e esse eu superior ele é fortalecido quando você também está presente. Então, para a gente despertar para esse novo mundo de mais amor, de mais espiritualidade, de mais empatia, de um relacionamento mais inteiro, com uma entrega maior, de relacionamentos mais verdadeiros, você precisa sempre estar presente. Para ter esse despertar da consciência, você precisa, primeiro passo, estar consciente. Então, a autogestão é quase que uma resiliência. Você consegue sobreviver aos momentos difíceis porque você consegue levar a inteligência às suas emoções, porque você consegue estar presente para poder para dar esse passo atrás e pensar na melhor circunstância. E eu falei demais, mas pense sobre o processo de bem viver, sobre todas essas nuances. Leia o livro Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Se você se aventurar pela filosofia estoica, esse é meu queridinho, Meditações de Marco Aurélio. E tem Sêneca também, Epiteto, tem um que não está aqui. Não está aqui. A Arte de Bem Viver, de Epiteto também, na verdade é uma interpretação, eu esqueci o nome da autora, mas se você procurar Arte de Bem Viver, de Epiteto, você vai, a última que foi lançado é dessa, esqueci o nome, gente, da autora, da intérprete, mas é um manual de bem viver, porque ele fala sobre a importância de você estar consciente, sempre consciente. Quando você for tomar uma água, quando você for tomar um café, quando você for conversar com alguém, esvazie-se do seu ego e seja você. Simplesmente um beijo, pense sobre isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!